Olá, pessoal, aqui é Paulo Adair para mais um Papo Net, trazendo de volta o meu primeiro entrevistado, Hamilton Terni, e vamos agora hoje falar da projeção internacional desse nosso consultor em artes gráficas, um multidisciplinar. Então, se você está interessado nesse assunto, já curta aí para não esquecer depois, porque depois você vai acabar indo embora e vai esquecer de dar a sua curtida. Então, por favor, já curte agora. Se depois você não gostar, você descurte lá no final do episódio, lá no final da entrevista. Mas já deixa a sua curtida aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí para as notificações. Tudo bem, Paulo? Bom, quem está aqui é o Hamilton Terni Costa, o consultor internacional, um mestre em administração com foco em inovação, consultor internacional, autor, professor, palestrante e apaixonado pela indústria gráfica, com mais de 45 anos de vivência no setor. Um dos poucos que bate a minha experiência aqui, viu? Um dos poucos, porque eu tenho 40 anos. Eu comecei muito novinho, né, Paulo? Você começou com 16, eu comecei com 17. Não, acho que eu tinha uns 8 só. Tá bom. Muito prazer em recebê-lo aqui, é uma grande satisfação tê-lo de volta, Milton. E vamos falar aí, você está com uma projeção enorme aí nos últimos meses, você está com a agenda cheia aí, está falando vários idiomas já? Já falava, né? Agora está falando mais alguns. Não, eu tentei aprender russo outro dia, mas em 2 dias eu não consegui. Não deu certo. Então, eu acho que o meu espanhol, que é bastante fluente por ter morado fora, e o inglês bem razoável, eu acho que consegue resolver essa questão, tá certo? Mas, Paulo, uma vez mais, obrigado pelo convite, pelo bate-papo. É sempre um prazer estar com você, tá certo? E é verdade, quer dizer, nessa maratona de quarentena, né, todo mundo fazendo live para tudo quanto é lado, tá certo? A gente, desde o começo, vem sendo solicitado em relação a isso, e a gente teve a oportunidade realmente de fazer várias, sendo uma delas talvez a mais interessante, a que foi feita a primeira vez, que a Colatin Graph faz uma live, faz um webinar, ou fez alguma coisa digital ou eletrônica, tá certo? É uma dificuldade dos gráficos, né? É uma dificuldade dos gráficos irem para o digital, né? Irem para o relacionamento digital, vamos dizer assim. Isso é uma imensa dificuldade, imensa dificuldade. Falando de falar para o exterior, um pouquinho antes da gente começar, eu estava exatamente dando uma entrevista para um pessoal da Colômbia, numa revista, onde a gente estava discutindo exatamente isso. E me perguntava por que o pessoal, inclusive, está pegando o meu livro, esse Gráfica, uma Indústria de Transformação, que saiu no final de 2018, e em várias dessas lives o pessoal levantou essa mesma questão, falou, mas como é que se escrevia essas coisas antes? Falei, porque já era tendência de mercado, isso aqui só veio criar uma ruptura. O que tem de relevante? O livro é uma coleção de artigos, né, que eu escrevi na revista Bigraph por bastante tempo, depois eu juntei, pus uma ordem, preenchi os espaços que faltavam e saiu Indústria de Transformação, porque a gente vai mostrando a inserção necessária que a gráfica tem que ter no mundo digital. Isso é uma coisa que eu falo desde 2010, pelo menos, e já notando a importância que isso tinha. Só que agora a gente chegou num momento de ruptura, né? Um momento total ruptura, tá certo? Então, eu estava lendo esses dias da adaptação de grandes empresas em relação a esse momento, não gráficas em geral. Então, eu li de uma empresa que estava pensando em trabalhar toda a área de logística dela de uma forma muito mais digitalizada. Tá certo? Eles tinham um plano de 18 meses para implantar. Quando entrou a crise, eles tiveram que implantar em menos de uma semana. Entendeu? Escritórios inteiros com 300, 400 pessoas que tiveram que ir todos para casa e que estavam conversando ainda sobre home office, eles tiveram que fazer home office 2 dias depois. Entendeu? Então, esse é um processo de ruptura forte e praticamente definitivo nesse sentido. E para o setor gráfico, mais do que nunca, porque ainda há uma resistência muito grande de se manter, é uma questão de mentalidade, se manter os negócios como sempre foram. E a internet se usava assim, né? A gente lida também com o print, então o pessoal, não, põe uma lojinha aí, vai experimentando, e vai
vai vendo o que dá, etc., porque não é o nosso negócio. O problema é que agora passa a ser, tudo passa a ser. E esse vai ser o grande choque, mais do que a questão da recessão, mais do que a questão da substituição de produtos gráficos por comunicação digital ainda mais forte que a gente vai enfrentar, mais do que a forma de relacionamento com o cliente, um maior distanciamento, o que a gente vai enfrentar, o problema vai ser a adaptação digital dessas empresas. E eu te confesso que uma boa parte não vai estar preparada para isso, tá certo? No sentido de que você tem que se envolver em processos que vão ser digitalizados, você tem que repensar o seu processo dessa forma, você tem que inserir a sua oferta dessa maneira e transacionar dessa maneira. Então, isso para o setor gráfico é uma coisa incrível. Eu estava vendo, ainda essa semana, teve um outro webinar aqui de um pessoal apresentando, falando sobre vendas online, e tinha gente do setor gráfico assistindo, e ele falou do web-to-print e todas as inter-relações que você pode criar, etc., etc. Aí, quando terminou, a primeira pergunta que veio de uma gráfica falava o seguinte: eu ouço falar de web-to-print desde 2012, por que isso ainda não funcionou? Eu falei, eu caí da cadeira quando eu vi isso. Aí eu, por exemplo, será que ele nunca viu a Printi, por exemplo? Se alguém que está pensando que isso ainda não funcionou, o que ele vai fazer daqui para frente? Não é que todos têm que ter web-to-print. Como é que... é só perguntar quem da plateia aqui tem cartão que foi feito no sistema tradicional, né? Porque provavelmente todo mundo fez pelo web-to-print. Não, pode ser, mas eu digo, como é que ele vai se inserir nesse mundo digital se ele nem acredita que o setor pode ser inserido no mundo digital? Exato. Essa é a grande questão. Como a gente tem o conteúdo em relação a isso, então a gente é chamado para falar. Além do que, eu desenvolvi uma relação internacional muito forte. Eu trabalhei no exterior, fui diretor, terminei agora, fui diretor 15 anos da antiga NPS, a atual Association for Print Technology dos Estados Unidos, fazia as grandes feiras americanas, tá certo? Estava em todos esses eventos até por uma questão profissional. E eu desenvolvi ao longo do tempo, na questão da consultoria, o que se chama de market analyst, ou seja, analista de mercado, que não se entende isso aqui no Brasil e na América Latina. As nossas queridas empresas de PR, de relações públicas que estão nos ouvindo aqui, elas só entendem que elas têm que chamar o que se chama de jornalista, enquanto que lá fora o pessoal não só chama os jornalistas do setor, mas chama os analistas de mercado, que são consultores que conhecem a dinâmica, inclusive a questão estratégica das principais empresas. A gente pega, e eu fui muito ligado à impressão digital, qual é a estratégia HP versus a Xerox, qual é a estratégia da Ricoh versus a Canon? Eles nos chamam para conversar em relação a isso. Aqui no Brasil eles não nos chamam, porque eles entendem que você é um consultor técnico, aqui eu preciso de jornalista só para reproduzir o que eu estou falando, então não se questiona, né, essa questão estratégica. E lá fora é considerado a market analyst, ou analista de mercado, junto com um grupo de consultores. Como nós somos todos novinhos, né, Paulo? Esse grupo de consultores que vem ao longo dos anos, que a gente se encontra, a gente chama de Old Man's Club, tá certo? Que é o Franco Romano, David Zhuang. Eu acho que o nome correto agora é Risk Club. Marco Boé. Eu trouxe o Franco Romano no Brasil há 3 anos atrás, na última Drupa. Eu me lembro, eu assisti a palestra, assistimos a palestra. Eu todo ano, 2 vezes por ano, eu estava com ele. Quantas vezes nós tomamos ônibus juntos para ir ver num evento, por exemplo, da Xerox, a gente vai conversando, falando sobre mercado, etc. Faz parte. Ele sempre dizia, Vitor, o dia que eu for ao Brasil, eu vou te avisar e você vai lá. Aí quando eu trouxe para cá, como é que você conhece o Franco Romano? Faz parte desse clube internacional e que cria ramificações internacionais. E a vinda dele aqui no Brasil foi pitoresca, porque ele não anda de avião, né? Ele não anda de avião, então ele deu a volta ao mundo pelo Queen Mary, tá certo, de navio, e pela primeira vez ele parou na América do Sul, depois ele parou, acho que na Colômbia também. Mas ele parou aqui e falou, vou no Rio de Janeiro. Você vai fazer o evento no Rio de Janeiro por causa disso, porque ele só ia ficar 1 dia e meio lá, então ele teve que correr para fazer lá. Então, esse é um clube que é formado por consultores, por analistas de mercado, pessoal que tem suas consultorias daqui, da Europa, etc. E, em função disso,
todas as relações que a gente cria, né? Então, eu acabei sendo o marketing analista representante da América Latina. Então, quando o pessoal ia fazer alguma coisa, quem a gente chama na América Latina? Tem o Hamilton lá, tá certo? Então, essa foi a vantagem que a gente criou em relação a isso. Então, acaba tendo essa extensão em outros lugares. Então, em relação Mas não é só América Latina, né? Tem o caso da Rússia também, recente agora. Pois é. Então, muitos consultores da Europa, tá certo? Da Europa, fiz uma entrevista recente, o pessoal da Dinamarca, da Inkish, que a gente Me lembro, você comentou. Fala um pouco disso também, por favor. A Inkish é uma nova mídia, na verdade, também formada por ex-consultores de mercado, quem está por trás é um dinamarquês chamado Morten Rettorff, e que ele está criando um canal de comunicação que já está indo para vários países, já está na Suécia, na Índia, na Alemanha, Suíça, Itália, Índia e, acho que eu já tinha falado Índia, e México, e agora vai estar na América do Sul com a gente. Então, a gente vai estar trabalhando em relação a... Ele tem uma abordagem muito diferente, uma espécie de storytelling, né? Contar a história das empresas e pessoas, todas relacionadas ao setor, e um envolvimento também com os fornecedores internacionais dentro dessa caminhada, dessa jornada que todos estão fazendo dentro da indústria gráfica. É uma abordagem bem diferente. Então, a gente vai ter um bom papo em relação a isso, fazer entrevistas. Essas coisas geram outras. Então, recentemente... E você está representando, e você vai representar ele aqui ou ele está criando um canal aqui e outra pessoa vai estar falando? Não, a gente vai estar trabalhando juntos nisso, inclusive com a Tânia. Nossa, muito interessante. E no caso dos russos, foi mais engraçado, porque os russos eles estavam fazendo uma série de semanas, uma empresa russa, distribuidora de softwares, que estava fazendo também um conjunto de webinars para grupos empresários gráficos russos. Eles queriam alguém especialista que pudesse falar de Web to Print. Eles foram falar com a Jennifer Matt, nos Estados Unidos, que talvez seja a maior conhecedora dessa área lá. Como para ela ia ser às 5 da manhã, ela disse que eu não ia fazer isso. Então, ela acabou me indicando através da para você foi às 7. Não, para mim foi às 9, foi mais fácil. Pô, melhor ainda. Já entrou no horário comercial. E foi uma experiência muito interessante de falar do outro lado, evidentemente todos russos, e uma mesa de debatedores russos, e eu tinha um tradutor de inglês, então eu fazia apresentação em inglês, mas foi legal porque como ele tinha que traduzir, então a gente pode falar com mais devagar e mais tranquilidade, passando, acabou sendo foi tradução consecutiva. Foi tradução consecutiva, então. Foi consecutiva, não foi simultânea, né? Foi consecutiva. Mas a experiência, né? Você está falando, o cara está... Se ele está te xingando, você não está entendendo nada, mas enfim, faz isso. Tem que confiar no tradutor, né? Tem que confiar no tradutor. Experiência de muitos aí. Agora, o que mais foi legal foi essa da Colote Gráfica que eu estava contando, porque ela teve uma adesão assim, isso foi final de março. Eles mudaram até o link no meio do caminho, porque o link anterior não dava, né? Ninguém tinha experiência, ninguém lá, eles estavam fazendo o México, ninguém tinha experiência de lidar, eles não tinham o Paulo Adair lá, entendeu? Então, eles não sabiam como lidar com isso. E o Paulo Adair aprendeu na raça aqui, eu não sabia. Lá também. Então, aí quando falou, vamos fazer um webinar, eles falaram, boa ideia. Quando eles puseram no grupo da Colote Gráfica, ele explodiu, foi para todas as associações locais, e todo mundo começou a aderir, aí tiveram que mudar de sala, uma sala para 500 pessoas. Tem mais de 800 inscrições, e nos picos de audiência chegou a quase 400 pessoas de mais de 15 países. Foi muito legal, pegou praticamente a América do Sul toda, parte do Caribe, parte da América Central, Espanha, Portugal. E o mais legal é que no final, quando terminou tudo e ficou só entre nós, Paulo, o pessoal que estava lá no México, eu e o Rainer Wagner, que eu tinha convidado para participar, eu gostei demais do cara do México, que virou e falou, gente, fizemos tudo isso e não tinha um jovem para ajudar a gente, fizemos nós mesmos. Ninguém recorreu ao netinho. Ninguém recorreu ao netinho. Todo mundo teve que aprender, Paulo, mas essa é a história que a gente está vivendo agora. Sim, que eu falei no começo, todo mundo teve que aprender.
E o problema gráfico que nós temos daqui para frente, que estivermos ouvindo, temos que aprender a nos adaptar já a tudo isso. Tá certo? Por isso que eu estou aprendendo aqui, eu já criei um canal para ensinar as pessoas para passar para frente, né? O canal vai ter muito sucesso. A live começa aos 60, né? Que já está no ar aí. Eu espero Pena que para gráfico é mais complexo, no sentido que ele vai ter que envolver o processo dele de forma digital junto aos processos do cliente para ele poder ter sucesso. Entendeu? Então, essa transição vai ser duríssima para muita gente. Não é para assustar ninguém, mas essa é a realidade. É um processo de disruptura que vai ter que se adaptar em relação a isso. A gente vai ter um mercado menor, mais competitivo e exigindo novas capacitações que a maioria ainda não tem. Essa é a questão, seu Paulo. Essa é verdade. E o interessante é que o mercado gráfico não é que ele rejeite a tecnologia. O mercado gráfico em si, ele já é altamente tecnológico, né? Ele já é altamente tecnológico. Essa tecnologia de comunicação digital que parece que assusta um pouco o pessoal gráfico, porque acha que compete. O que, na verdade, eu não acredito que compita, não. Eu acho que complementa. Com certeza. Eu traduzi um livro em 2010, que é um livro também seminal dentro do setor, que muito poucos leram, eu traduzi para o português, do aquele que foi um dos meus grandes mentores e muito amigo meu também, que é o Dr. Joe Webb, que é um guru. Agora você acabou de se aposentar nos Estados Unidos. Eu me lembro quando você fez essa tradução, eu me lembro. Isso, então o livro chama Disrupting the Future. Era até difícil dizer, porque ninguém falava de disruptura aqui. Então, disruptando o futuro, você transformando, rompendo o futuro. Rompendo, né? Que não é romper, né? Não é romper. Não é romper. E não existe desromper em português, né? Não existe nem como verbo. Na época, eu traduzindo, fui ver isso, não existia. Na verdade em administração, a questão de disrupção começou muito com o Clayton Christensen, do Innovator's Dilemma, mas ele não fala dessa questão da substituição de tecnologia, que o termo acabou virando um termo comum para dizer tudo que substitui a tecnologia antiga é uma disruptura. Tá certo? A explicação dele era um pouco diferente, empresas que nasciam mais simples acabavam disruptando empresas maiores estabelecidas, mas não importa isso, importa que esse termo era esse. E o Joeb, naquela época, já falava muito disso, e eu, frequentemente, em contato com ele, traduzi o livro dele, e exatamente a partir dessa época, eu ia dizendo, olha, esse é um processo inexorável, inevitável, e que a gente vai enfrentar. Tá certo? Então, é o que está passando agora. Só que agora a gente vai ter que fazer isso para amanhã, Paulo. Tem que fazer isso para agora, não tem jeito. Mas... E por falar em agora, Milton, o nosso tempo também já foi de novo. Senão a gente vai fazer outro capítulo aqui de 45 minutos, que a gente fez o primeiro. Acho que eu vou ter que gravar uns 10 e 15. Vamos ter que fazer em capítulos. Esse é o segundo capítulo do bate-papo com a Milton e Paula Daíra aqui. Tá bom. Tá, eu gostaria que você desse... E só eu estou contando história, porque se você começar a contar histórias, você quer terminar. Nós vamos ter que fazer. Vai virar uma temporada, né? Tipo os Simpsons, né? Ninguém vai aguentar. Vai ter umas 30 temporadas. Ninguém vai aguentar nos ouvir, Paulo. Tá bom. Bom, fica aí o espaço para você se despedir aí, fazer suas considerações finais. Parabéns pela projeção, parabéns pelos eventos, por levar essa consultoria, esse conhecimento nosso aqui, né, que é nosso, com essa facilidade que você tem de se explicar, de se expor e de trazer novas pessoas para o mercado, né, de esclarecer como é que as coisas funcionam nesse complexo e tecnológico mercado gráfico. É isso aí, Paulo. Obrigado uma vez mais pelo convite, pela atenção. Só para não deixar de falar, você falou uma coisa que passou. Você falou que o gráfico se adapta às tecnologias. Sim, realmente, o gráfico tem boa parte se adapta. Ao longo do tempo, tem que se adaptar muito. O problema é como ele se adapta ao mundo de fora agora, entendeu? O que está dentro, a gente se adapta. Vamos se adaptar ao mundo de fora. Mas agradeço o convite, foi sempre um prazer estar com você. Um grande abraço, Paulo. Senão nós vamos continuar conversando aqui, mas a gente vai continuar essa conversa. Eu desligo a gravação e a gente continua conversando. Tá bom. Abraço para você. Obrigado. Bom, pessoal, e esse foi mais um bate-papo aqui super agradável, super interessante, cheio de conteúdo, cheio de informação com a Milton Terni Costa. E como eu sempre digo,
curtam, discurtam se for o caso, digam porque não gostaram, digam porque gostaram. O que vocês gostaram a gente vai tentar aprimorar, o que vocês não gostaram a gente tenta resolver. Pode dizer, não aguento mais ser entrevistado aí. Por exemplo, acha outro entrevistado. Por favor. E se inscrevam, ativem as notificações e, como eu costumo dizer, para fechar sempre cada bate-papo aqui, somos uma sociedade colaborativa, né? Fazemos a colaboração desde o começo da civilização. Aliás, a civilização é o resultado da colaboração entre as pessoas, entre os seres humanos, né? A gente saiu à caça do primeiro mamute, foi um ato de colaboração e o bicho era bem maior do que cada um de nós. E a gente conseguiu. E daí fizemos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre fruto da colaboração. E agora, pela primeira vez, essas gerações que estão sobrevivendo a essa pandemia, têm, pela primeira vez na história, tecnologias capazes de permitir que essa colaboração seja feita em tempo real, de imediato, sem limites de distância, de fronteiras, ou até mesmo de idioma. Já temos tecnologia para tudo isso, para superar todas essas limitações. Então, usem essas tecnologias, façam uso dessa tecnologia, como eu e o Hamilton acabamos de falar, aprendam coisas novas, não importa a sua idade, aprendam coisas novas, encarem de frente essa tecnologia e vamos construir um futuro melhor, vamos melhorar, evoluir como civilização. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.